Boa noite a todos. Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito nos nossos trabalhos. São 19 horas e 10 minutos do dia 30 de janeiro de 2017. Havendo quórum legal, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, do ano de 2017. Fase do expediente. Antes de entrar na fase do expediente, queria convidar o vice-prefeito Leandro Correia, se for de sua vontade, quiser atender os trabalhos dentro do recinto, fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da segunda sessão ordinária, realizada no dia 23 de janeiro de 2017. Boa noite a todos. Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada dia 23 de janeiro de 2017, sob a presidência do vereador Cláudio Marcos Aguiar e secretaria dos vereadores Reginaldo Gorlão e Leana Bela de Oliveira, com a presença de todos os edis que assinaram o livro próprio. Após as formalidades de abertura, o senhor presidente procedeu à votação das atas da primeira sessão ordinária, bem como da primeira sessão extraordinária, realizada em 17 de janeiro de 2017, que foram lidos, 16 de janeiro de 2017, desculpa, que foram lidos pelos parlamentares, colocados em discussão e em votação, sendo aprovados, cada uma por sua vez, por 10 votos favoráveis. Na sequência, foi feita a leitura das correspondências recebidas. Ofício CT número 005-006-2017. Envio dos balancetes da Receita de Despesas da Prefeitura e do SAEB, referente ao mês de dezembro de 2016, para o conhecimento dos senhores vereadores e do edital da publicação da fixação em local visível, portaria número 7.695/2017, e ofício GP número 0138/2017, indicando o vereador para a licença do governo municipal. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura das indicações número 011 a 016/2017 e as encaminhou ao chefe do Executivo Municipal. Na sequência, passou para o uso da palavra da tribuna. Fez uso da palavra o vereador Pedro Valdez Gorlão, com os assuntos Festa do Patrimônio e Bolsa de Transportes. Vereador Valdomiro Rodrigues Filhos, o assunto indicações. Vereador Rodrigo Braga Saldanha, com os assuntos Centro Cultural, Estrada BRO 040, Benedito Pinto dos Santos, Desfile de Cavaleiro no Patrimônio. Vereador Bruno Serra Velanosa Urbano, com os assuntos congratulações, medidas adotadas, vereadores, projetos e futuros projetos. Vereador João de Jesus, com o assunto Bolsa Transporte. E o vereador Reginaldo Gorlão, com os assuntos agradecimento aos organizadores da Festa Patrimônio e secretários municipais. Não havendo nada mais a tratar nessa fase, passou para a ordem do dia, onde, existindo quórum legal e não havendo matérias a serem deliberadas, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para que verificasse se havia inscritos para o uso da tribuna na fase de expedição pessoal, o que não havia, e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta casa será 30 de janeiro de 2017, às 19 horas. Eu, Reginaldo Gorlão, primeiro secretário, lavei a presente ata, que após lida e em conformidade, vai por mim e pelo presidente assinado. Coloco a ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Portaria Municipal número 7.700/2017, de 20 de janeiro de 2017, dispõe sobre valores referentes à despesa de viagem e dá outras providências. Capitão Modesto Salviato Filho, prefeito da Estância Turística de Brotas, no uso de suas atribuições legais e, considerando as atribuições que lhe são conferidas, especialmente o disposto no artigo 64
do inciso 6º, na Lei Orgânica Municipal de Brotas do Estado de São Paulo, considerando a maior transparência nos gastos públicos, considerando a necessidade de criar limites com gastos e adiantamento de viagem, considerando a necessidade de esclarecer prazos para a prestação de contas referidos ao adiantamento, resolve, artigo 1º, ficam estabelecidos os limites abaixo discriminados com o gasto de adiantamento e ressarcimento de viagens a saber, adiantamento de viagens a servidores, café da manhã, partidas do município antes das 6 da manhã, R$15. Almoço, quando retornar após 1h da tarde, valor máximo 40. Jantar, quando encerrar após as 18 horas a viagem, R$40. Per noite diário, R$250. Portaria Municipal 7.700/2017, de 20 de janeiro de 2017. Adiantamento de viagens a prefeito, vice-prefeito, agentes políticos e acompanhantes. Café da manhã, partida antes das 6 da manhã, valor máximo R$15. Almoço, valor máximo R$80. Jantar, quando a viagem se encerrar após as 18 horas, R$80. Per noite, valor máximo R$400. Artigo 2º. Todas as despesas deverão ser comprovadas de acordo com a lei específica. Artigo 3. O prazo para a prestação de contas será de 30 dias, contados a partir da retirada do valor junto à Tesouraria Municipal, devendo ser apresentados documentos comprobatórios na Contadoria Municipal com 5 dias de antecedência para conferência e restituição de valores. Artigo 4º. O não cumprimento do prazo para a prestação de contas dos adiantamentos será penalizado com a aplicação de multa já estabelecida em lei municipal e os valores não comprovados serão descontados em folha de pagamento. Artigo 5º. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial termos da portaria municipal número 6.983/2016, de 5 de janeiro de 2016. Cumpra-se, registre-se e publique-se. Prefeitura Municipal do Estado de Serviço de Brotas, em 20 de janeiro de 2017. Capitão Modesto Salviato Filho, Prefeito Municipal. Esta portaria foi registrada e publicada na seção de protocolos, expediente ao arquivo da Prefeitura Municipal de Brotas. Eduardo Navarro, primo, encarregado de protocolo expediente ao arquivo. Ofício número 155/2017, GPPMETB, Brotas, 25 de janeiro de 2017. Assunto: envio de convênios. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos, em obediência ao disposto artigos 64, inciso 35 da Lei Orgânica Municipal, estamos encaminhando cópia de convênios de instrumentos análogos assinados pelo Poder Executivo, a saber, assinados em 6 de janeiro de 2017, convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal do Estado Turístico de Brotas e o Hospital Santa Terezinha, objetivando a conjunção de esforços com o intuito de promover o atendimento gratuito de urgência e emergência e pronto-socorro adulto e infantil à população usuária do sistema de saúde do município. Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal e o Estado Turístico de Brotas e o Hospital Santa Terezinha, objetivando a integrar a conveniada no Sistema Único de Saúde, SUS, e definir sua inserção na rede regionalizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes de Brotas. Na oportunidade, renovamos o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenção, Zanete Ricardo Veronese Neto, chefe de gabinete. Portaria Municipal número 7.699/2017, 20 de janeiro de 2017. Capitão Modesto Salviato Filho, Prefeito da Estância Turística de Brotas do Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, resolve nomear Antônio Sucena Bonifácio, Secretário Municipal de Esportes. Ao Presidente da Câmara Municipal de Brotas, Sr. Cláudio Marcos Aguiar, cumprindo-se cordialmente a finalidade de convidá-los a participar da Feira do Empreendedor, que acontecerá dia 21 de 2 de 2017, terça-feira, em São Paulo, Morumbi. A Associação Comercial e Industrial de Brotas, em parceria com a SEBRAE, juntamente com os representantes do comércio local, estarão presentes no evento para conhecer as inovações de vários segmentos. Aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração. Carlos Roberto Lourenção, presidente. Mais alguma coisa? Nada mais, senhor presidente. Então, solicito aos senhores vereadores
que procedam às leituras das indicações número 017 a 020/2017, nos locais que se encontram. Indicações 017 e 019, por gentileza, o vereador Valdir. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, indicação 017/2017, Pedro Valdir Gorlon e Bruno César Veronese Urbano, vereadores da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições na forma da lei, indicam ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja estudada a possibilidade de haver uma redução nos percentuais de multa e juros incidentes sobre os tributos municipais, especialmente o IPTU. Justificativa. Em análise aos acréscimos cobrados pelo município, observamos que esta prática é nociva, pois foge dos padrões normais adotados pelos demais órgãos da administração pública em nível estadual e federal, contrariando assim uma lógica na aplicação. Para se ter uma ideia, os percentuais de multa cobrados atualmente observam níveis distintos, entre 2%, 5% e 7%, quando praticado normalmente é 2% e os juros em 1%, sendo que esse estimado em 0,5%, o que obriga a adoção de uma medida coerente seguindo esses padrões. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 23 de janeiro de 2017, assinam a indicação Pedro Valdir Gorlon e também Bruno César Veronese Urbano, vereadores. A indicação de número 019/2017, Pedro Valdir Gorlon, vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do setor competente, estude a possibilidade de providenciar o retorno do coral municipal. Justificativa: o coral, durante anos, sempre se destacou pela atuação em prol da cultura, com a participação efetiva de várias pessoas, demonstrando sua importância no cenário municipal. Por esta razão, entendemos que deva ser retomado, proporcionando o convívio social e integração dos munícipes. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 25 de janeiro de 2017, Pedro Valdir Gorlon, vereador, lido, senhor presidente. Do vereador Valdir. Vereador João de Jesus, por favor, a indicação número 018/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo. Indicação 018/2017. João de Jesus, vereador da Câmara Municipal, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Executivo Municipal que, através do órgão competente, verifique a possibilidade de implantar uma guarda-mirim municipal. Justificativa: que nessa oportunidade estamos transmitindo ao senhor chefe do Poder Executivo Municipal antiga reivindicação de vários setores da sociedade botense, que certamente encontrará respaldo nesse governo municipal. A Guarda-Mirim, além de auxílio à comunidade, traz também benefícios aos seus participantes, exercitando a disciplina, o respeito, princípios sólidos, tornando-se uma forma complementar de aprendizado e cidadania. João de Jesus, vereador. Vou comentar rapidamente, a indicação é autoexplicativa, não tem muitos comentários a fazer, ela é bem objetiva, e eu sei que também é uma prática antiga, uma reivindicação antiga dessa Câmara Municipal, inclusive do senhor prefeito. Sei também que a legislação em torno dessa matéria mudou bastante, até em conversa casual com o senhor prefeito, ele disse que tentará fazer o máximo possível. A gente sabe da dificuldade, mas é uma reivindicação antiga e acredito que um dinheiro muito bem aplicado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Oswaldo Pessoa, por favor, a indicação número 20. Indicação 20, 2017. Oswaldo João Pessoa, vereador, à Câmara Municipal, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, pela lei orgânica municipal, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, verifique a possibilidade de destinar a área da rua Quintino Bocaiúva, no quarteirão da Praça Amador Simões, para os ambulantes no período de festividades do Carnaval. Justificativa: os desfiles de Carnaval ocorrem na Avenida Rodolfo Guimarães e dispersam e ocorre próximo à Praça Amador Simões, onde há uma concentração
de pessoas que buscam pelos produtos comercializados pelos ambulantes. A organização de prévia demarcação do local aos ambulantes facilitaria a fiscalização, o acesso de pessoas, uma melhor infraestrutura para os consumidores, além de evitar disputa de locais privilegiados, melhorando a circulação do evento. Plenários Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 26 de janeiro de 2017. Obrigado, vereador. Encaminho às comissões para os devidos pareceres os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 001/2017. Autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivo da Lei Complementar Municipal número 066, de 26 de setembro de 2013, e alterações, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Brotas e da outras providências. Esse projeto visa sobre o acréscimo de uma vaga para cargo de provimento efetivo de monitor de projeto social, passando de 5 para 6 vagas. Projeto de Lei número 002/2017. Autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização para implantação de obras de infraestrutura urbana e da outras providências. Então, esses projetos estão indo para as comissões devidas agora, né, após essa sessão. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna, nesta fase, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º do Regimento Interno. Por favor, senhor secretário. Sim, senhor presidente. Fará uso da tribuna, vereador Osvaldo, com o assunto indicação. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores e a plateia que está nos ouvindo aqui neste lugar e pela internet, boa noite a todos. Hoje eu queria falar sobre a indicação que eu fiz esta noite. Senhor presidente, nesses últimos 4 anos eu estive trabalhando na pasta da fiscalização de postura do município de Brotas. E a gente teve bastante dificuldade com os ambulantes que vêm de fora e muitas vezes eles se dispersam durante o desfile de carnaval. Eu não participo, mas eu participei no trabalho, na fiscalização. E muitos vêm de fora e deixam aí de pagar os seus tributos para o nosso município. E a indicação que eu peço hoje para o Executivo, que analise aí um local apropriado para uma área de alimentação para os consumidores que participam desses dias de festividade e também que possa ir para os próprios ambulantes terem uma marcação ali para cada um, para que eles possam ali, eu conversei com o diretor da fiscalização, pode ser feito, né, desde que o Executivo autorize, um sorteio aí com todos os ambulantes que queiram participar do município de Brotas, né, até de fora do município, que queiram vir, que pagam as taxas aí que a lei permite, e façam um sorteio e nessas vagas sejam ali delimitadas pelo próprio município. Aí a gente não vai ter esse problema de um ambulante ficar de frente ali o antigo Banco do Brasil, o outro ficar no final, mas que tem um local apropriado, né? Outra questão é a indicação, a resposta da indicação que nos foi dada. Queria passar para toda a população, aqueles que nos ouvem, a indicação número 6, 2017. A colocação da sinalização vertical
da rua Ângelo Trevisan. Com os nossos cumprimentos, com atenção aos termos da indicação apresentada na sessão legislativa ocorrida em 17 de janeiro de 2017, a autoria do nobre vereador Oswaldo João Pessoa, encaminhada ao Executivo Municipal, solicitação de colocação de sinalização vertical, placas de trânsito ao longo de toda a Avenida Ângelo Trevisan, tem o presente finalidade de informar a Vossa Excelência, rogando que o assunto seja levado ao conhecimento dos demais edil dessa casa, de Colenda, Casa de Leis, que esta administração pública está tomando as providências necessárias para realizar a municipalização do trânsito, inclusive a contratação de engenheiro de trânsito para a realização dos serviços. Na oportunidade, renovamos os protestos levados estimas destinados à consideração. Eu só queria entender uma coisa aqui, até falar para o Bruno, que é o Vossa Excelência possa me explicar, que eu não entendi. A municipalização não tem ainda. Tem um prazo destinado já, para que eu possa passar para o munícipe que fez essa cobrança para mim? Porque não tenho, lá é placa, não tem mais. Eu acho que tinha um órgão na prefeitura antes, não sei se ele está funcionando ainda, para que possa fazer isso daí. Se eu for esperar a municipalização do trânsito, eu acredito que vai demorar, até pelo custo hoje que o próprio município vai ficar caro para o município. Então eu só queria tirar essa dúvida. Se eu vou ter que fazer, ou eu posso, você mesmo me responder isso, Bruno, para que a gente possa passar para os nossos munícipes que nos cobram. A segunda indicação, indicação 07/2017, ampliação da pista de caminhada do canteiro central da Avenida Ângelo Trevisan. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, com os nossos cumprimentos em atenção ao termo da indicação 07/2017, apresentada em sessão legislativa ocorrida em 17 de janeiro de 2017, da autoria do nobre vereador Oswaldo João Pessoa, encaminhada ao Executivo Municipal, que deu origem ao processo 246/2017, de janeiro de 2017, que trata da solicitação da possibilidade da implantação da pista de caminhada no canteiro central da Ângelo Trevisan, no trecho compreendido entre a Avenida Eduardo Alexandre Balestrero e a Rua João Cassaro, tem o presente finalidade de informar a Vossa Excelência, rogando o assunto que seja levado ao conhecimento dos demais edis da Colenda, da Casa de Leis, que no momento esta administração pública municipal não dispõe de verba para a realização de serviços indicados. Outro sim, caso o nobre vereador da presente indicação obtenha emenda parlamentar junto a algum deputado visando a infraestrutura para o município, que informe o Executivo para assim realizarmos as obras de questões. Legal. Senhor presidente, agora como vereador nós podemos fazer emenda, né? Eu acho que antes eu não sei se pode. Eu falei uma coisa para o nosso prefeito, Modesto Salviato, na reunião que eu tive com ele, no último dia que eu fui reivindicar algumas coisas para o bairro do Broa, que eu quero fazer o máximo possível para conseguir verbas para o nosso município, que eu acho que é obrigação do vereador, pelo menos que ele consiga pagar o seu salário, né? A única coisa que eu falei para ele foi o seguinte, que eu não vou pedir verba de asfalto, porque ele disse que até o final do mandato dele, Brotas inteiro estará asfaltado. Eu disse para ele isso, então é a única coisa que eu não vou pedir. Então todas as indicações minhas, eu vou correr atrás para que a gente consiga verba. Quero pedir ajuda aos meus colegas, a cada um de vocês que nos ajude, porque Brotas é uma só, né? Então que nós possamos fazer isso para o nosso município. Então eu quero pedir sim verba de infraestrutura para que tenha a pista de caminhada, para que tenha as outras indicações de cada um dos nossos colegas aqui.
Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Oswaldo. Senhor presidente, eu gostaria só de... Uma parte, vereador? O senhor me concedeu a parte? Só de fazer uma colocação ao nome do vereador Oswaldo e também aos nobres outros vereadores dessa casa, que com a função de liderança de governo, nem sempre eu sou obrigado a saber de determinadas situações que ocorrem no Poder Executivo, tendo em vista o meu cargo ocupado no Poder Legislativo. E quando houver algumas dúvidas nesse sentido, que Vossas Excelências quisessem que eu leve até o conhecimento do prefeito, que os traga as respostas, que o façam antes, que assim eu tenho uma possibilidade de estar conversando com o prefeito e trazendo. Porque eu, como líder de prefeito, eu não estou junto com ele a todo momento, eu não sei exatamente de algumas situações, que como é o caso, a gente sabe, por já trabalhar algum tempo nessa casa, as questões que Vossa Excelência colocou sobre a municipalização do trânsito. A partir do momento que é feita a municipalização do trânsito, ela é cabível todo um engenheiro responsável, qualquer mudança feita na sinalização da cidade. Então, acho que por isso, talvez, assim se foi a resposta dada, que está sendo providenciado isso para que chegue no intuito aí que Vossa Excelência deseja. Então, mas só para deixar claro a todos os vereadores que, quando tiverem alguma dúvida, alguma coisa, que façam antes, que eu possa estar trazendo numa sessão subsequente. Muito obrigado. Obrigado pela explicação. Fará uso da tribuna, vereador Bruno César. Assunto: projeto praças e jardins, lixo em locais inapropriados. Senhor presidente, membros da mesa, todos os vereadores, toda a plateia que hoje nos acompanham nessa coluna da casa e também pela internet. Semana passada eu usei essa tribuna para estar falando a respeito de algumas coisas que foram já feitas pelo Executivo Municipal e, na oportunidade, coloquei a respeito de um projeto que estaria sendo implantado, está sendo feito um estudo na nossa cidade, que é a questão das praças e jardins que poderiam servir a ser adotadas por determinadas empresas. E esse estudo, a gente vê que as coisas estão acontecendo no Executivo, logicamente com 30 dias de governo não é tudo que pode ser resolvido, mas que as coisas estão andando. Então a gente já tem uma situação palpável, que a gente possa estar colocando como exemplo, que é o nosso Paço Municipal. O Paço Municipal foi feito já um projeto piloto, em parceria com a Agrotur, que vai custear tudo o que está sendo feito ali no Paço Municipal. Então, todos que passem ali hoje podem ver que foi feita uma renovação na jardinagem, algumas mudanças que foram feitas, está sendo feita em parceria com a Agrotur. Por que foi feito com a Agrotur? Como se trata de um projeto piloto, viu-se necessário que, ao invés de pegar uma empresa, que poderia causar até uma estranheza e um ciúmes entre as outras, porque foi dado para uma e não para outra, o prefeito decidiu, então, conversar em contato com a Agrotur, para que a Agrotur, se ela se interessava em realizar esse projeto piloto, e que está sendo executado, a Agrotur está custeando todas as modificações que foram feitas no Paço Municipal, e tendo esse projeto uma viabilidade, será feito com todas as empresas da nossa cidade. Então, a gente já vê uma antiga solicitação, inclusive do outro mandato, não só desse vereador como de outros, mas que isso fosse feito, porque isso diminui o custo direto e indireto da prefeitura, porque a manutenção de praças e jardins isso tem um custo elevado à prefeitura, e dessa forma poderia estar diminuindo e também as empresas fazendo um trabalho em prol da sociedade. Outro assunto, eu coloquei como lixo inapropriado. Eu acho que há algum tempo já essa casa e toda a população, a gente vê em determinados locais na nossa cidade um distrato com a nossa sociedade, que são lixos jogados. A gente tem um exemplo grande ali no trevo da estrada de Dourado, outro aqui no final da rua Cubatão, que são lugares que permanentemente você passa e tem lixo. É complicado a gente jogar uma culpa na população, sendo que você não tem um remédio que possa tratar disso e que a população não necessite fazer isso. Se você coloca um lixo muito grande hoje na frente da sua casa, dependendo do material que você coloca, inclusive são cobradas até taxas para que sejam retirados. Então, pensando nisso,
As pessoas jogam o lixo ali por um simples motivo, que elas não têm onde jogar. Então, o que já está em estudo para ser feito, provavelmente nas próximas sessões estarei falando disso novamente. Esses locais, será destinado um lugar na nossa cidade, um terreno, uma área na nossa cidade, onde a população poderá ir levar o lixo. Lá serão separados, por exemplo, o terreno onde vai ter o lixo orgânico, onde vai ter o lixo reciclável, madeiras, todos os tipos de lixo vão ser separados nesse lugar. A pessoa simplesmente chega lá e pode depositar o seu lixo. Então, aí, a partir desse momento, sim, poderá ser cobrado cada vez mais da população, porque daí tem o lugar aonde vai ser colocado o lixo. Então, se a pessoa joga em outro lugar, é porque a pessoa realmente vem de uma má educação e não porque tem onde pôr e não de uma falha do poder público. Então, a gente já tem aí uma solução que está em estudo e logo eu estarei trazendo essa casa às localidades e tudo mais onde vai ser feito esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. É só uma parte, senhor presidente. Foi um prazer, uma parte, vereador Valdir. Senhor presidente, vereadores, nobre vereador Bruno, realmente tem poucas pessoas que deslocam até, às vezes, quilômetros para jogar o lixo. Essa pessoa, ela tem um trabalho de tirar o lixo da sua casa para depositar num terreno do vizinho, achando que está fazendo uma grande coisa. Na realidade, ela está arrumando problema para si próprio, porque esse lixo depositado em qualquer lugar, ele acaba indo para a água, para o rio. É um negócio triste na realidade. Eu também concordo com Vossa Excelência que, ao invés de reciclar, que hoje é o que precisa ser feito, a pessoa simplesmente fala: quero ficar livre daqui de dentro, tem que sair da porta da minha casa. Mas trata de uma questão de educação. E também outra coisa que tem que ser estudada também são proprietários rurais que, às vezes, numa fazenda tem muita gente e acumula o lixo. Isso é um problema que nós temos que resolver. Até falei um tempo atrás com a nobre vereadora Leca sobre essa matéria. Eu acho que ela precisa ser vista também com carinho. Agradeço a Vossa Excelência. Com certeza. A gente tem um exemplo da proliferação dos mosquitos de dengue, chikungunya, zika, que tudo vem exatamente de lixo depositado em lugar incorreto e tudo mais. Uma parte, presidente. Com certeza, vereador Rodrigo. Nobre vereador, no primeiro assunto, eu gostaria de esclarecer para toda a população sobre a Agrotur. O que é a Agrotur? Porque às vezes o pessoal fala Agrotur e não sabe o que significa. A Agrotur é uma associação de turismo de Brotas e região, né? que dentro dela tem os empresários envolvidos com agência de turismo, com hotelaria, com restaurantes e atrativos turísticos, tanto Brotas e região, que é uma associação muito importante, né, que está no município de Brotas, que trabalha sempre em prol do município. E esse projeto piloto que o prefeito está fazendo junto com a Agrotur, que é a jardinagem do espaço público, em volta do Paço Municipal, a gente fica muito feliz e gratificante que a Agrotur abraçou esse projeto, que com certeza vai expandir para todo o nosso município, para deixar a nossa cidade cada vez mais bonita. Obrigado. Presidente. Obrigado. Concede uma parte, com certeza, vereador Oswaldo. Quero parabenizar a Vossa Excelência. A questão do lixo é uma coisa muito importante hoje para o nosso município. Até da questão que o nosso vereador Valdir disse a respeito dos lixos da área rural, até porque a área rural hoje eles não pagam o imposto do lixo que é recolhido. Então é uma parte de ser estudada também, né, que Vossa Excelência possa ver essa questão aí, porque é arrecadação para o nosso município e tem uma coleta aí eficiente, né, dessa parte. Se eu não me engano, né, os vereadores que estão aqui mais velhos, o nosso município ganhou uma máquina que fazia toda essa reciclagem de madeira, dos entulhos, e aproveitava tudo para vender. Mas parece que perdeu o prazo, né, que isso, eu acho que
a gente pode aí aproveitar que o vice-prefeito está aqui e possa ver isso, né? Porque é importante a reciclagem. E o que o vereador Valdir disse é verdade, né? Muitas pessoas, eles deixam de jogar hoje o lixo no próprio aterro, que é mais perto, para levar num lugar mais longe. E sendo que o aterro sanitário fica aberto lá, com uma pessoa que só marca quantas pessoas que entram. Tá? Mas parabéns, viu? Parabéns, Vossa Excelência. Eu agradeço, e só para terminar, colocando para o nobre vereador Rodrigo, que a prova de que a Brotur está aí, é palpável a prova de que a Brotur trabalha assim em prol da nossa cidade. E uma colocação do vereador Oswaldo, que já está, inclusive o senhor tocou no assunto, mas já está sendo resolvido. Realmente, na última legislatura foi perdido por causa de prazo uma máquina que ela triturava resíduos sólidos. Mas a Prefeitura de Brotas já está fazendo parte, não está concretizado ainda, mas já está em estudos também, que vai fazer parte de um consórcio municipal, onde será feito, várias cidades vão levar os lixos para um local determinado, e lá vai ser feito o trituramento de todos esses resíduos, e isso voltará para a nossa cidade, como para fazer tapar um buraco, mesmo para as estradas rurais, alguns concertos serão feitos nesse sentido. Então já está aí uma solução disso, até porque isso faz parte do nosso município Verde Azul. Isso faz parte do programa município do selo Verde Azul, isso tem que ser feito. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos os vereadores que participaram. Mais vereador, secretário? Fará uso da tribuna, vereador Rodrigo. Assunto SAEB. Boa noite, presidente. Boa noite. Secretários, nobres vereadores, ao vice-prefeito Leandro Correia, que está presente, todas as pessoas que nos assistem e toda a nossa plateia aqui. Hoje eu trago um assunto que o pessoal dos munícipes está sempre cobrando, né? Sobre a recuperação dos buracos que a SAEB abre e da reparo de calçadas também. Como o prefeito deu oportunidade de a gente já diretamente ir conversar com os secretários e tudo, então a gente poupa essas indicações e tudo, já vem direto já algumas soluções e respostas. Eu entrei em contato com o presidente da SAEB, o Fábio Martinelli, e ele relatou que todo início de ano a SAEB faz uma licitação, e já foi feita essa licitação para tapas, buracos e conserto de calçadas. E dia 10 de fevereiro vai abrir a carta, convite, né, das licitações, e após disso, se não tiver nenhuma impugnação das empresas, já as empresas vão já começar a operar. Então, já a partir de fevereiro aí, depois do dia 10, a gente já vai começar a ver o resultado de toda a operação de conserto do asfalto e das calçadas. É esse assunto que eu trago hoje. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela informação, vereador. Fará uso da tribuna, vereador Valdir, com assuntos: regimento interno, indicações, habitação e resposta do Bolsa Transporte. Senhor presidente, secretários, nobres vereadores, vice-prefeito Leandro, cumprimento o Maurício também representando a nossa Rádio Brotense, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet e talvez através do rádio no dia de amanhã. Eu me inscrevi para diversos assuntos, mas confesso que serei bastante breve. O primeiro deles
sobre o regimento interno. Na última quarta-feira, estivemos reunidos aqui, quase que a totalidade dos vereadores, discutindo a revisão do regimento interno da Câmara. E para que essa reunião? É justamente para melhorar o andamento do dia a dia da nossa casa. Muitos artigos estão sendo discutidos, corrigidos, acrescentados, suprimidos, aprimorados, e eu acredito que, conforme o presidente disse, ainda talvez comunique há pouco, que nós teremos mais uma reunião na próxima quarta-feira, 8 horas da manhã, e que a partir daí nós já estaremos aptos a votar essa matéria. E falo aqui porque eu quero aproveitar para cumprimentar os pares dessa casa, cumprimentar todos os vereadores, pelo interesse demonstrado, pela dedicação de cada um, porque é comum ouvir falar qualquer coisa, o vereador só vem na sessão e tal. Não. Em qualquer assunto eu tenho testemunhado a participação, a vontade e a disposição de cada um dos senhores nessa casa. Também não poderia deixar de cumprimentar o Dr. Borges e a Tailice pelo desempenho com relação a essa matéria, pela agilidade sobre o assunto. Parabéns, e sobre o regimento era mais ou menos isso. Eu acredito que daqui a alguns dias o presidente deve colocar essa matéria em votação. Acaba de ser lido no expediente, aliás, por mim, 2 sugestões que fiz. A primeira delas é a formação do coral municipal. Nós entendemos a importância do assunto e trata de reivindicação de muitos munícipes que veem no coral não só diversão, entretenimento, mas cultura. Até quem lê sabe, quem acompanha sabe, é importante a música para a saúde. E eu acredito que essa matéria será levada adiante pela administração, em especial pela diretora de cultura, que em pouco tempo já desenvolveu, menos de um mês, um trabalho espetacular, aqui já exposto pelo nobre vereador Rodrigo na sessão próxima passada. E eu não fico surpreso, porque conheço a diretora Lilian, que com certeza, através da sua capacidade, da sua dedicação, muito vai fazer para a cultura no nosso município, e pode ter certeza, com poucos recursos. Eu aguardo, fico aqui na expectativa de que o coral em breve estará funcionando, e lá no Centro Cultural. Nós temos pessoas, nós temos gente com qualidade, e temos bastante. Eu acho que só precisamos de um professor ou de uma professora para que isso aconteça. Uma outra matéria que também li no expediente e fiz no governo passado, em conjunto com o nobre vereador Modesto à época e hoje o prefeito municipal, uma indicação no sentido de reduzir o percentual de juros e multas incidentes sobre os tributos municipais, em especial IPTU. Infelizmente, naquela oportunidade, e não deve aqui, não pudemos ter êxito. Mas hoje volto a fazer, como ouvimos há pouco, e agora com o nobre vereador Bruno César, e acredito que seremos atendidos, pois tenho certeza que é uma vontade também do hoje prefeito Modesto Salviato, que fez comigo a indicação no passado. E eu tenho pensado muito sobre isso. Não é para privilegiar os que não pagam, ou penalizar aqueles que pagam normalmente, ou seja, aquele que paga em dia. Mas me preocupa com aqueles, eu fico preocupado com aqueles que não pagam, não é porque não querem, é porque realmente não podem naquela ocasião. E lembro aqui que a redução é em relação à cobrança de juros e multas. A correção monetária, a correção, ela continua, portanto o valor cobrado é o mesmo. A nossa preocupação é justamente em relação
as taxas de juro que são altíssimas no nosso entendimento. Um outro assunto também é sobre habitação. Uma outra pergunta, um questionamento que temos recebido com relação à habitação. As perguntas são as seguintes: vão sair as casas? Vão sair os terrenos? Nós vamos ter casa, vamos ter terreno? Ainda vamos poder fazer inscrição? Já fizemos inscrição em anos anteriores, está valendo? Aqueles que acompanham o nosso trabalho sabem da nossa luta para que isso aconteça. A importância da casa própria, do lote urbanizado para os chefes de família. O pessoal tem desespero para ficar longe do aluguel, que corrói todo o orçamento das famílias. A realidade é essa. Nós sabemos que a burocracia ela é enorme, mas foi comprado no ano passado. Está aí o vice-prefeito Leandro e vice-prefeito à época também, um terreno para construção de casas e também para os lotes urbanizados. Agora o trabalho continua junto à CDHU. É lógico que isso é um processo mais ou menos moroso, porque depende de escritura, depende de citação e tantas outras coisas. Mas no ano passado, nós estivemos com o secretário da Habitação, o secretário Rodrigo Garcia, e me lembro que eu fiz uma pergunta e do meu lado estava o então vereador à época, o vereador Fred, e eu disse: secretário, Brotas vai mesmo ser contemplado com essas casas? E ele disse: vai sair com certeza. Ainda me disse na época, ele falou: Rio Preto é uma das cidades, uma região que nós vamos construir lá 20 e tantas mil casas na região de Rio Preto. Mas Brotas nós vamos ter as casas. Em contato com o prefeito, eu fiz a pergunta e ele afirmou, porque eu não consegui falar, mais tarde falei por telefone com a empresa municipal. O prefeito disse: as inscrições feitas, cadastradas anteriormente, elas estão valendo. E informação da empresa municipal, a nossa secretaria da Câmara, é de que novas inscrições, haverá uma reunião ainda nesta semana para discutir sobre essa matéria, sobre esse assunto, dizendo se vai ser aberta novas inscrições ou não. Então, logo eu tenho uma resposta, aqui nós traremos. E para finalizar o nosso tempo e a nossa inscrição, também apenas para comentar sobre a resposta do Bolsa Transporte. Eu fico alegre, porque eu já tinha confirmado na sessão anterior de que seria pago pelo menos 50% aos alunos. E hoje nós temos aqui por escrito a resposta do prefeito dizendo que serão dados, em princípio, no início 50%, e que se a situação melhorar, pode até chegar a um limite de 60% no futuro. Era isso, eu quero aqui agradecer a compreensão de cada um dos senhores. Obrigado. Fará uso da tribuna a vereadora Leca. O assunto: parabenizar a UNIA pelos 15 anos. ICAC, visita. Boa noite a todos os presentes, que nos honram com a presença. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite a todos os companheiros vereadores. Gostaria primeiramente de estar parabenizando o NA, Narcóticos Anônimos, pelos 15 anos de trabalho na nossa cidade, que completou agora nesse mês. Parabenizar o trabalho árduo, um trabalho final. Um trabalho que eu digo que é a última porta, A última porta é o NA. E temos aí casos de sucesso, e eu acredito que é pelo empenho realmente das pessoas que ali se dedicam. Gostaria também de, bem breve, falar sobre a resposta da indicação do excelentíssimo senhor prefeito,
que pede para que eu dê ciência a todos os vereadores dessa casa em relação à abertura da quadra do Campos Elíseos. Nesse ofício, né, ele diz que passa a todos os edis dessa colenda Cásula de leis, que essa administração pública municipal estará realizando estudos para a abertura de todas as quadras municipais à população, inclusive durante os finais de semana, visando otimizar os serviços de lazer prestados. E, pessoalmente, senhor presidente, em relação a essa indicação número 4, da abertura da quadra do Campos Elíseos, ele já tinha dito que vai ser um projeto piloto, né? Isso significa que vai haver realmente a análise, a estrutura das possibilidades, mas o Campos Elíseos vai ser um projeto piloto juntamente com a educação e com o esporte. Então, nós estamos aí aguardando as tratativas finais, para que, começando no Campos Elíseos, ele já tinha dado sinal também que todas as outras serão abertas, e com a possibilidade dos finais de semana. Agradeço e gostaria também, senhor presidente, de deixar claro que, da minha parte, não existe dúvida sobre as boas intenções do prefeito e as realizações da cidade. Mas ainda me sinto confusa no que se pede por escrito e no que se pede via oral, né? As que se faz por escrito, ainda tenho dúvida e fiz a solicitação ao nosso líder, que se faz de grande valia aqui, porque realmente eu sei que o prefeito é muito ocupado e a gente já tratou desse assunto e ele vai tentar viabilizar e eu peço realmente que a gente consiga. Porque, senhor presidente, os vereadores dessa casa entendem que é um começo. Eu também entendo, como todos os munícipes, que a cidade foi deixada às mínguas, que os buracos estão muitos, que as chuvas estão frequentes e que realmente agora não é o momento de grandes obras. Mas, como foi narrado até pelo nosso líder, muitos buracos foram tampados. E o buraco da rua Hilário Cesarino e Joana, além da pintura de solo, que eu não tenho e não agrada a possibilidade de esperar realmente a viabilização do trânsito, é um lugar perigoso e eu tenho certeza que, com o pedido do nosso líder, a gente vai conseguir. Então, o que eu gostaria de esclarecer é que a solicitação vem junto ao vereador e a gente pede. Às vezes parece uma pressão junto ao executivo, mas as necessidades acontecem e a cidade realmente não pode esperar a chuva parar para tampar todos os buracos, como eu ando vendo, e até dou os parabéns, né? Então, eu me sinto um pouco perdida quando a gente põe no papel ou não põe no papel, ou liga para o secretário. Então, vendo que tantas coisas estão acontecendo para os demais colegas, eu tenho certeza que os pedidos dos nossos vereadores também serão atendidos. E fazendo esse trabalho de visita, que é uma coisa que eu gosto, visitei o CAC essa semana. O CAC é o Centro de Atendimento à Criança da nossa cidade. É muito importante ressalvar que é um mérito para a cidade. Poucas cidades da região apresentam um CAC. O CAC também é uma das últimas portas para as nossas crianças. A minha visita ao CAC foi devido às necessidades educacionais que só aumentam, né? Hoje eu trabalho numa escola municipal e existem inúmeros desafios aos professores. Hoje um professor não sabe mais como se comportar perante tantos desafios e tantas dificuldades. O CAC hoje, senhor presidente, tem uma fonoaudióloga. O CAC, é importante ressaltar que ele atende crianças até os 12 anos de idade, né? E hoje ele atende todas as crianças do nosso município. Ele tem lá uma fonoaudióloga, uma psicóloga, 2 dentistas e uma fisioterapeuta e uma terapeuta ocupacional. É importante lembrar que existe uma fila de 120 crianças. Então, nesse sentido que eu uso a tribuna, e não faço indicação e nem papel, mas peço ao Executivo, junto ao Secretário de Saúde, que observe realmente a situação do CAC. E como já foi relatado pelas excelentes funcionárias de lá, que me atenderam, a Val, fonoaudióloga, e a Val, psicóloga, elas realmente estão passando por grande pressão, pressão até física. Até houve um comentário muito interessante que a psicóloga me disse: eu acredito que daqui a pouco eu vou ser chamada de benzedora e não de psicóloga, porque para atender a demanda que se atende hoje no CAC é humanamente impossível. Sei das dificuldades do município, mas também sei do interesse educacional, o interesse da saúde, e é por isso que eu faço a solicitação que a gente complemente, porque já houve 2 fonoaudiólogas no CAC e 4 psicólogas. Hoje, conversando com a psicóloga e com a fonoaudióloga, elas me levantaram a grande necessidade de suprir essa demanda,
numa extensa conversa e até mesmo com os professores, nós já observamos a grande necessidade que existe de uma equipe multidisciplinar nas escolas. Hoje, a nossa demanda é grande. Um aluno de primeiro ano, quando ele não consegue ter realmente a fala por completo, às vezes ele termina o primeiro ano, que é a alfabetização, sem ter sido atendido no CAC. Né? Então, como eu disse, é um projeto maravilhoso da nossa cidade, que eu tenho certeza que os nossos olhos têm que se voltar para lá, rapidamente, e que se estude a possibilidade, sim, de mais uma fonoaudióloga e mais uma psicóloga. Na verdade, elas me explicaram que o CAC, esse centro de atendimento, como eu disse, é a porta final. Então, eu fiquei pensando nessa manhã, quanto será que vale uma prevenção? Quanto vale a prevenção? A prevenção para o dependente químico, né, que pode não ser, a prevenção para uma criança se diagnosticada dentro da própria escola, com essa equipe multidisciplinar, porque os professores hoje em dia estão se deparando com problemas que eles não têm condições de resolver. Né? Até a fonoaudióloga me disse que numa reunião mensal numa escola se supriu 12 casos. Ela tinha 12 casos de uma sala de aula, 12 casos de problema de chupeta e mamadeira. Então, são casos preventivos que eu acredito que com a equipe multidisciplinar nas escolas, que seria uma assistente social na escola, uma psicóloga, uma fono, uma psicopedagoga. São sonhos, mas eu acredito que a gente tem que viver esses sonhos, né, buscando sempre a excelência e que as nossas crianças sejam a cada dia melhor cuidadas. Bom, outra necessidade, senhor presidente, seria no material. Hoje existe um aumento grande, até levantado por eles, sobre o autismo. Nós temos vários casos de autismo, agora já diagnosticados logo no começo, isso é muito importante, mas elas precisam de material para esse trabalho, e também a capacitação desses profissionais. Agradeço a paciência, a tolerância, e sobre essa justificativa, senhor presidente, realmente peço desculpa e paciência dos nobres vereadores quanto à colocação, tanto no papel como fora dele. Às vezes a gente se sente um pouco ofendida de escutar assim. Eu sempre acompanhei a política. Poxa vida, vereador sempre indicou. Eu nunca vi uma resposta de que precisa de dinheiro para poder fazer, meu Deus. Se tudo que eu pedi precisa de dinheiro, eu também, como o nobre vereador Oswaldo disse, eu acredito que eu vou conseguir trazer recursos como todos vocês. Nós buscamos, mas eu realmente tenho algumas situações que eu espero ser atendida como a gente anda vendo. Muito obrigada e desculpa alguma colocação. Vereador, me permite uma parte? Concede uma parte, vereador? É só para comentar da resposta vinda da nobre vereadora, e parabenizar também pelas palavras, pela colocação e por essa indicação que teve a resposta hoje da abertura da quadra do Campos Elíseos. É que dá a impressão, na resposta, que vai ser um projeto piloto, acredito que lá sim. Mas todas as quadras do município já abrem há anos à noite. Sempre funcionaram à noite. O ginásio Botão, o Centrinho, a Lagoa Dourada. Precisa de investimento em reformas, e isso a gente entende, mas já funciona há tempos. E graças aos funcionários que lá estão durante a noite atendendo a população, e todos usam lá, e também até do centro comunitário, descoberta, quando lá a Martinha, que está lá às vezes à noite, acompanhando também, prestando um grande trabalho, também permite o uso lá. Então a gente já esclarece que não há novidade nesse caso de abertura de quadra. Do Campos Elíseos, eu parabenizo, porque acho que vai ser um grande ganho lá. Mas das outras quadras, continua normalmente. Obrigado. Senhor presidente. Concede uma parte, vereador? Eu gostaria de parabenizar a vereadora Leca, eu acho pelo aprofundamento, principalmente nos assuntos que diz em respeito ao CAC, e dizer que a vereadora tem todo o meu apoio no sentido à prevenção. A prevenção em qualquer área, independente, saúde, educação, todas. A prevenção é onde vai ter resultados. A nossa sociedade hoje encontra-se como encontra-se porque não foi investido em educação, em saúde e na prevenção. Então, a senhora tem todo o meu apoio nesse sentido. E quanto à questão do oral e do escrito... Vou pegar o jeito. Acaba sendo dessa forma. Eu entendo, a minha legislatura anterior foi mais ou menos nesse sentido, e eu não sou de fazer muitas indicações, eu prefiro ir lá e conversar. É mais eficaz.
Eu entendo dessa forma, mas é um direito do vereador e nunca nenhum prefeito e ninguém irá acessá-lo. Muito obrigado, vereador. Concede uma parte, vereadora? Eu também entendo que a questão da indicação vai do íntimo do vereador. O vereador tem direito de fazer a indicação, colocar no papel, tá? Esse direito é nosso, a gente conquistou, é um direito legislativo. E é questão de, como o vereador Bruno César diz, de maneira de trabalhar. Eu também, assim, procuro mais conversar com os secretários, mas isso que você leu na tribuna hoje sobre o CAC também pode ser feita uma indicação. Vai de você querer colocar no papel, que eu acho que é válido também. Então, a gente vai aprendendo, né, vai trabalhando, e digo assim, que a vereadora fique à vontade. Fique à vontade para exercer o seu papel, que é importante no nosso município. Eu agradeço, presidente, pela colocação. E é isso mesmo. Na verdade, essa visita foi de suma importância para a análise da situação. Vou estar falando com o secretário de saúde, que é o responsável pela pasta. Vou estar falando realmente com o prefeito Modesto, pessoalmente. Mas o sentido é o seguinte, a gente deixa solto. Né? Eu não tenho dúvidas que esse assunto do CAC é importante e que vai ser analisado, né? Eu só não quero que ele fique solto. E a minha compreensão contra as dificuldades da prefeitura, eu tenho todas, né? Trabalhei no executivo, acompanho a política há muito tempo, eu sei das dificuldades. E a administração está tirando de letra, né? Está fazendo, está tampando, está mostrando interesse. Agora, o que eu digo é assim, se tudo que a gente solicitar precisar do tal do dinheiro, eu nunca vi, agora na minha vez é assim, eu peço, tem que estar o dinheiro, até para o meu buraco, então, né, foi essa a minha colocação. Então, o senhor me desculpa, mas eu acho que todos aqui têm que trabalhar da melhor maneira para a gente conseguir realizar os pedidos dos nossos eleitores. E é o que eu falei para o Bruno antes da sessão. Eu passo todo dia na rua, todo dia o cidadão faz assim, ó, para o buraco. Então, eu vou tampar com cimento. Porque parece que quem não trabalha sou eu, parece que quem não pede sou eu. Aí eu explico, gente, calma, que os buracos, a chuva está intensa, mas ele fala, mas tem buraco que tampa. Eu falo, tem, porque o líder falou tantos buracos recapeados na outra semana, então eu também gostaria que os meus buracos fossem atendidos, o senhor entende? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Mais alguém? Para o uso da tribuna, vereador Cláudio, o assunto 30 dias de trabalho dessa legislatura e patrimônio. Gostaria de passar a presidência para o vereador Rodrigo Braga Saldanha, por favor. Assuma a presidência, a palavra o vereador Cláudio. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, senhor vice-prefeito, público que está nos assistindo pela internet, a todos. Vou ser breve, mas gostaria de falar algumas palavras pelo simbolismo do dia que eu estou considerando hoje, dia 30 de janeiro. Hoje, essa legislatura completa 30 dias. Então, vamos dizer que são 30 dias que nós iniciamos nossos trabalhos, que os colegas vereadores, através do processo democrático, me deram a nobre missão, que eu considero, de estar, digo estar, porque a gente nunca é nada, estar como presidente, representando esta casa. E dizer para a população que nesses 30 dias, os vereadores têm trabalhado, como disse o vereador Valdir, achar que o vereador só vem aqui de segunda-feira é um engano. Temos feito reuniões às quartas-feiras, tivemos feito reuniões às segundas-feiras, às 5 horas, inclusive já fizemos reuniões até às sextas-feiras. Então eu vejo que nesses 30 dias a gente está no início de um trabalho, mas que tende a render bastante frutos. Estamos mexendo num projeto de resolução para alterar o regimento interno, com o intuito de dinamizar as votações, dinamizar a atuação da Câmara, deixar uma Câmara mais ágil para poder fazer frente às necessidades desse mundo que está cada vez mais rápido. Então, a gente está pensando nesse trabalho, que é um trabalho que eu acho que vai render bastante frutos. Vejo os vereadores fazendo bastante indicações, vejo os vereadores fazendo requerimentos, pedindo explicações. Então, quer dizer, eles estão fazendo também o trabalho que a população incumbiu a nós através do voto.
Eu acho isso muito positivo. A gente vê também bastante empenho dos vereadores em contato com seus deputados, ofícios enviados, ligações. Resta, vamos aqui lembrar que parece que o trabalho da Assembleia Legislativa está voltando essa semana, se eu não me engano é dia 1º, não é isso? Na terça-feira. Na quarta-feira, perdão. Mas eu vejo os vereadores falando, entrando em contato com os deputados, pedindo recursos para o município. Só para citar hoje, a gente falou de indicações, tivemos hoje 4 indicações para relembrar. Redução dos percentuais de multa e juros, incidentes sobre o IPTU, possibilidade de implantação da Guarda Mirim Municipal, possibilidade de retorno das atividades do Coral Municipal e a possibilidade de implantação na Rua Quintino Bocaiúva, aqui próximo à Praça Amador Simões, no período do Carnaval, do espaço destinado aos ambulantes. Eu me sinto como... A gente é abordado na rua e os populares questionam uma outra indicação de cada vereador. Eu acho que o vereador está cumprindo, deve cumprir o seu papel, que é levar o seu olhar, levar o olhar da população para o executivo. Se é errado, se é um olhar correto, eu acho que é o olhar da pessoa. Então, ponto de vista, todo mundo tem, opinião todos têm, que devem ser respeitadas, devem ser discutidas, e a gente leva o nosso olhar para o executivo, que vai atender ou não, mediante as possibilidades, inclusive materiais, inclusive de tempo, e até financeiras do momento. Mas eu acho que o vereador deve sim fazer as indicações e trabalhar, e vejo que a gente já está com 20 indicações, não é isso? Nessa legislatura, em praticamente 3 sessões. Então, parabenizo e digo que continue assim. E outra coisa que eu queria falar aqui nesse espaço, semana passada, no dia 22, no domingo passado, né, tive na festa do padroeiro do bairro do São Sebastião. Como vários colegas no dia falaram sobre a festa, eu não quis também voltar a tocar no assunto, mas eu vi a festa de um jeito que não foi citado aqui na tribuna. E eu gostaria de expor o meu olhar. Antes de mais nada, parabenizar toda a comissão organizadora, né, todo mundo que organizou a festa e o desfile, mas dizer que uma coisa que me chamou muita atenção no bairro, naquele dia, é do orgulho, o orgulho que o morador do bairro do Patrimônio tem em receber as pessoas. Você vê as pessoas orgulhosas em mostrar suas tradições, em mostrar sua música, em mostrar os detalhes do leilão que é feito todo ano, como a mandioca, que a gente até viu que não cabia no carro, mas que a população, que o morador do bairro mostra com orgulho da sua cultura. E isso é importante. Eu considero o bairro do Patrimônio um lugar assim que todo turista que viesse em Brotas tinha que passar. Pela riqueza cultural, pela riqueza da tradição, pela riqueza da vegetação, da natureza, no caminho, né? Daquela represa maravilhosa. Então, é um lugar realmente abençoado por Deus que a gente deve cuidar. Então, eu queria dar esse olhar, quer dizer, o olhar do orgulho do morador em estar recebendo bem o visitante, o brotense, morador da cidade, que indo para lá não deixa de ser um visitante também, né? Já que a gente não mora naquele bairro. Mas, assim, o orgulho do morador do bairro, e isso me deixou assim, muito até emocionado, das pessoas estarem felizes por você estar lá. Isso é esse o tema. As pessoas estão felizes porque você foi visitar o bairro. Então é isso que eu queria dizer. Agradecer a atenção de todos aí. Seria isso. Muito obrigado. Senhor presidente. Não? Posso fazer? Opa, se o presidente concordar. Nessa fase, pelo regimento interno, não pode. Não. Essa fase. Desculpa, pode. Não tem problema se não puder. Na verdade, eu gostaria de falar dos 30 dias que o senhor se referiu. Eu acredito que realmente esses 30 dias já aprendemos muito. Vejo constantemente você aqui, Cláudio, empenhado, sempre muito parceiro de todo mundo, né, buscando as soluções. E eu também, como o Valdir disse, eu estou feliz com essa casa. Eu acho que a gente aqui, ao longo do tempo, um vai conhecer melhor o outro, né? Mas eu já te parabenizo pelos 30 dias. É um prazer ter você nesses 2 anos como presidente para a gente. Muito obrigado. Presidente. Pois não? Sim? Perdão. O senhor falou
algo interessante aqui, que é a respeito das ações dos vereadores durante os 30 dias. Né? É interessante que todos aqui, principalmente os que estão começando aí o seu trabalho, as indicações dos trabalhos, e a gente aprende no dia a dia. Semana passada, conversando com o nobre vereador Valdir, e eu disse algo interessante, que hoje, para ser prefeito do município de Brotas, tem que passar por essa casa. Que tem muitas coisas que a gente aprende estando aqui. Isso é fato. E a gente, como vereador, o principal papel do vereador é fiscalizar. E é fiscalizar o órgão público, que é o prefeito. Então, muitas coisas a gente tem sim que ligar, igual eu liguei para o senhor essa semana, como liguei para o secretário de saúde, para que eu pudesse tirar uma dúvida com ele, fui até o local. Essa semana, quinta-feira, final da semana passada, eu acompanhei um pregão presencial que começou às 9 da manhã, foi até às 16 horas. Né? Eu não imaginava que era tudo isso, né, o que aconteceu, mas por que eu estou falando isso? Para que as pessoas possam saber que os vereadores aqui, eles não têm só as segundas-feiras, né? Mas tem todos os dias para estar à disposição da população e também de fazer o trabalho dele, que é fiscalizar. Muito obrigado. Obrigado. Retorna a presidente e o vereador Croc. Vereador Rodrigo, nada mais havendo a tratar na fase do expediente e não havendo matérias para serem deliberadas na ordem do dia, passaremos à fase de explicação pessoal. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. 10 minutos para cada um se manifestar. Nessa fase, de acordo com o artigo 121, parágrafo 2º, não são permitidos a partes. Senhor secretário? Não há inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Então, não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta Casa de Leis será no dia 6 de fevereiro, às 19 horas. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença.